A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que você está bem, que bom que você está aqui para juntos nós estamos adorando o Senhor. E nessa oportunidade eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, que tem como tema, em busca do sentido da vida, ou em busca do propósito da vida, em nome de Jesus. Para isso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13. Enquanto você abre aí, meu querido, minha querida, eu quero te fazer um pedido para nos fortalecer. Como, pastor? Simples. Você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, E dê ali aquele joinha, para nós. O que vai acontecer se você fizer isso? O YouTube vai reconhecer esse material nosso como relevante, como importante, e mais vidas vão ser alcançadas, Mais vidas vão ser tocadas, mais vidas vão ser evangelizadas para a glória do nome do Senhor. E isso nós vamos fazer junto, tá bom? Obrigado, pelo seu entendimento, obrigado por você estar se inscrevendo no nosso canal, em nome de Jesus. Querido, o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 3, diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Amém? Agora que eu gostaria de pedir para você inclinar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos levar a Deus uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, papai querido, por esta oportunidade que temos de aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Queremos, papai, invocar o teu Espírito para que ele possa nos convencer nesta oportunidade, para que ele possa cooperar conosco, para que ele possa nos ajudar a assimilar a tua verdade e colocar por prática nas nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado. Por isso nós te pedimos, nos ajude, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, nós vivemos numa sociedade onde os homens vivem se questionando, e fazem as seguintes perguntas: quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que existe depois desta vida? Eu creio que todas essas perguntas elas são muito importantes e têm a ver com o sentido da vida, tem a ver com o propósito da vida. E alguém pode até perguntar, mas o que existe de tão especial nessa vida que vale a pena viver ela, na sua plenitude, na sua intensidade? Mas eu quero te dizer que nós devemos fazer a seguinte pergunta, uma pergunta que é fundamental para nós, uma pergunta que é necessária para as nossas vidas. E a pergunta é simples: onde podemos encontrar o sentido da vida? Onde podemos buscar o propósito para a nossa vida? Queridos, entenda que nós estamos vivendo um tempo onde o ser humano tem acesso ao conhecimento como nunca teve. Tempo este que o ser humano tem à sua disposição uma comunicação rápida e eficiente, onde o ser humano tem se comunicado de uma forma como nunca se comunicou. Hoje, o ser humano, como nunca, tem vivido uma vida saudável, tem sido mais longevo. Basta observar o aumento da média de vida. Vivemos em um tempo em que o homem tem lutado e conquistado liberdades. E por isso as pessoas se divertem com mais liberdade. Mas ao mesmo tempo, que o homem conquistou toda essa liberdade, nós temos visto um aumento da violência nas ruas, Temos visto um aumento da violência nas famílias. Nós temos visto, que tem aumentado a violência de tal maneira, que tem provocado uma desordem social, tem aumentado a rebeldia
E como resultado desta liberdade, mais pessoas têm cometido suicídio, né? E como resultado dessa liberdade, mais pessoas têm se divorciado. E como resultado dessa liberdade, mais casamento de pessoas do mesmo sexo, mais corrupção em todas as áreas. E o lamentável é que tem também aumentado a impunidade. E no meio dessa situação, toda a gente vê pessoas lutando para compreender o sentido da vida, para poder desfrutar esta vida com os seus. E eu creio que não existe nada de mal na busca dessas pessoas. Eu creio que essas pessoas têm o direito de viver a plenitude da sua vida em companhia das pessoas que ela ama. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que nesses 6.000 anos que o ser humano tem vivido na face da Terra, ele não tem conseguido encontrar o propósito da vida. Não tem conseguido encontrar o sentido da vida. E muitos deles até acham que encontraram o propósito da vida. Mas quando passa o tempo, nós entendemos que essas pessoas, não encontraram porque buscar o sentido da vida nos lugares equivocados, nos lugares errados. Por isso, querido, que nessa oportunidade eu quero compartilhar com os amados os 4 lugares mais comuns que o ser humano, busca a compreensão do propósito da vida. Lugares que os homens de hoje, bem como os homens do tempo do sábio Salomão, buscavam o sentido da vida, buscavam o propósito da vida, buscavam o significado da vida. Assim como as pessoas que viviam nos dias de Salomão, os homens atuais estão buscando, nos dias de hoje, o sentido da vida, o propósito da vida, mas estão buscando em lugares equivocados, em lugares errados. Querido, preste atenção. Em primeiro lugar, entenda que o sentido da vida eu nunca vou encontrar em mim, no meu próprio entendimento. Nós podemos ver o sábio Salomão falando em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13, ao versículo 18, a seguinte palavra: Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo que acontece debaixo do sol. E, de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém. Antes de mim, tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri, por experiência, que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Queridos, nesta passagem, vemos que o sábio Salomão, ele buscou na sabedoria humana, na sua existência, quando a Bíblia fala ali debaixo do sol, ele está fazendo referência, na busca, na sabedoria humana. E Salomão diz que buscou o sentido da vida numa sabedoria, que excluía Deus. Ele estava buscando o propósito da vida na sabedoria humana. E enquanto ele buscava nessa sabedoria humana, ele vai descobrir e vai falar no verso 17 que a sabedoria humana produz no homem um vazio, é vaidade, produz um vazio na alma. Tá? E que ele vai comparar aqui como correr atrás do vento.
Em algumas traduções vai dizer que é aflição de espírito. E ainda nós vamos ver o sábio Salomão, no versículo 18, ele diz que vai descobrir que quanto maior a sabedoria humana, maior é a aflição. E quanto maior é a sabedoria humana, é maior a tristeza. Né? Entenda, meu amado, que o conhecimento não é mal. O conhecimento em si não é mal. As pessoas, claro que devem estudar, claro que devem se preparar para oferecer um trabalho com excelência, ter uma profissão que oferece um trabalho de qualidade. Entenda, queridos, que a ciência e a fé compartem o mesmo terreno. Todo conhecimento verdadeiro vem de Deus, pois Deus é a fonte de todas as verdades. Muitas pessoas que têm adquirido um conhecimento e pessoas que não têm tido estrutura, né, para entender, para suportar esse conhecimento, e por não ter essa estrutura, essas pessoas se sentem superiores aos demais. Chega ao ponto de se sentir superior a Deus e com isso ignora Deus e tira Deus da sua vida. Queridos, entenda que a filosofia humana também não é mal. As filosofias são importantes, mas muitas delas, né, muitas das correntes filosóficas afasta o ser humano de Deus. Nós temos que ter esse cuidado, né, a buscar essas fontes. Tá? Existem pessoas, né, que dizem na sua época que Deus havia morrido e em seu lugar nasceu o super-homem. E muitas pessoas acreditam nessa filosofia, né, nesse ensino. Tá? Para muitos, querido, a religião parece ser a fonte da vida. Existem muitas pessoas religiosas, muitas pessoas fiéis, sinceras naquilo que acreditam. Pessoas que vivem sem se preocupar em comprovar se aquilo que elas acreditam é verdadeiro. Elas apenas crêem porque recebeu dos vossos pais, da sua vã maneira de viver, herdou dos seus pais, né? E continua, né, nesse mesmo segmento. Querido, eu vejo que o sábio Salomão era um homem sábio, um homem inteligente, um homem com grande conhecimento, mas terminou seu dia decepcionado e afastado de Deus. Queridos, será que nós vamos continuar a nossa busca do sentido da vida no conhecimento? Onde encontraremos a fonte da vida, a fonte do sentido da vida? O apóstolo Paulo, ele pôde dizer no livro de Filipenses, capítulo 3, que tudo que ele tinha, ele lança fora como esterco para poder ganhar a vida. Né? Então é muito lindo, né, quando a gente se depara, né, nessa situação e temos que tomar decisões aonde buscar o sentido da vida. Em segundo lugar, querido, a fonte do sentido da vida nós não vamos encontrar nas coisas que nos dá prazer a nós. Olha, o sábio Salomão vai escrever no capítulo 2, né, de Eclesiastes, do versículo 1 ao versículo 3, e também o versículo 10, falando sobre essa verdade. Disse eu no meu coração, ora vem, e eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho minha carne, porém meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos seus dias de vida. Versículo 10. E tudo quanto desejou os meus olhos, não lhe neguei, nem me privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Querido, o sábio Salomão, ele declara que buscou encontrar o sentido da vida nos prazeres da vida, mas só encontrou vazio, vaidade, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. Hoje, eu sei que
Existem muitas opções de entretenimento. Existem cinemas, rádios, televisão, tem a internet, os jogos eletrônicos, os clubes sociais, festa, as drogas permitidas e as não permitidas, né? As permitidas como bebida, cigarro, temos filmes e assim por diante. E vejo que os maiores consumidores desse entretenimento, dessa opção de diversão, são os jovens. E sabemos que cada dia vem aumentando o número de mortes provocado pelas drogas e pelo suicídio entre os jovens. Querido, as pessoas parecem se divertir em festa, em bebedeira, mas no final de tudo a sensação é a mesma. É um vazio, é uma vida sem sentido, é uma rotina. Embora Deus não seja contra, né, que as pessoas se divirtam, né, nós vamos ver que Deus sempre vai nos advertir, tá, para que nós não venhamos viver uma vida permissiva, uma vida desequilibrada, uma vida tolerante com o pecado. Queridos, em terceiro lugar, eu não vou encontrar o sentido da vida naquilo que eu faço, no meu trabalho, tá? Eu não vou encontrar o propósito da vida. E o salmista, ou melhor, o sábio Salomão, né, ele vai dizer no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 6, justamente sobre isso. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardim, plantei nelas árvores de todas as espécies de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com ela essas águas o bosque em que reverdecia as árvores. Queridos, nós podemos ver que o sábio Salomão, ele se envolvia em vários projetos de construção, a construção do templo, a construção do seu palácio, a construção de jardim, de cidades. O sábio Salomão era um homem responsável, né, na execução dos seus projetos, nas suas obrigações. Mas muitas pessoas, como o sábio Salomão, continuam refugiando, né, buscando o sentido da vida no trabalho, né, mas não tem conseguido achar. Sempre nós vamos ver estampado em jornal que pessoas de sucesso, que homens prósperos, né, eles faliram, eles, né, foram derrotados, e alguns deles decidiu tirar a sua própria vida. Para que serviu tudo isso? Para que serviu o sucesso, os projetos? Para nada. Pois o sucesso e a prosperidade não produz a felicidade, a tal satisfação que tanto o homem busca. O sábio Salomão era um homem próspero. No entanto, a prosperidade não lhe produziu o propósito para a sua vida, não lhe produziu o sentido para a sua vida. A Bíblia nos encoraja a trabalhar, mas nos diz, querido, que nós não podemos fazer do nosso trabalho o Deus da nossa vida. Tá? Querido, entre os grandes projetos que Deus criou está a família. Hoje, mais do que nunca, nós temos enfatizado a importância de manter a família unida. Tá? E isso com certeza é bom, pois a família é a base da nossa sociedade, ainda que o diabo quer trazer novas formas de família, mas a base da sociedade é um homem e uma mulher gerando filhos. Tá? Queridos, muitas pessoas pensam que o sentido da vida se encontra na família. Não, não se encontra na família. Mas nós vamos ver justamente que não se encontra na família quando alguém perde um ente querido. Algumas pessoas perdem até a razão de viver porque perdeu a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, e até
culpa a Deus por ter perdido um ente querido e parece que Deus está apático a esta situação. Assim nós entendemos, querido, que jamais nós vamos encontrar na família o propósito da nossa vida. E em quarto lugar, querido, o sentido da vida nós não vamos encontrar naquilo que nós temos, nas posses, nas coisas que nós adquirimos. Nós vamos ver o sábio Salomão dizer em Eclesiastes capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 9, a seguinte palavra: olha, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gado, ovelha, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro e tesouros dos reis das províncias. Provi-me de cantores, cantoras e das delícias dos filhos do homem e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Salomão não encontrou o sentido da vida nas coisas que possuía, nas coisas que ele adquiriu. Ainda que o sábio Salomão era um homem extremamente rico, porque diz assim em 1 Reis, capítulo 10, 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Ou seja, o homem mais rico do mundo, e ele não encontrou o sentido da vida. Quem nunca sonhou em ter dinheiro, em ter mais do que precisa? Querido, nós temos que entender uma coisa: o dinheiro até pode comprar remédio, mas não compra saúde. O dinheiro pode até comprar uma casa, mas não compra um lar. O dinheiro, né, nos dá condição de construir uma empresa, de fundar uma empresa, né, mas não compra amigos. O dinheiro nos dá condição de comprar diversão, mas não compra a amizade. O dinheiro nos dá condição de comprar, né, comida, as melhores, mas não nos dá condição de comprar o apetite. O dinheiro, né, nos dá condição de comprar cama, e melhores camas que há nesse mundo, mas não dá condição de nós comprarmos o sono. O dinheiro nos dá condição, melhor dizendo, de comprar um crucifixo lindo, mas com o dinheiro eu não compro a minha salvação. E Salomão, ele chega à seguinte conclusão, de que tudo é vaidade, que tudo é vazio. Ou seja, não encontrei o sentido da vida naquilo que eu tenho. Agora nós vamos ver, querido, o sábio Salomão, ele vai nos dizer que o sentido da vida é encontrado num relacionamento correto com Deus. Olha o que ele diz em Eclesiastes 12, 13. De tudo o que você tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Olha o que o apóstolo João vai dizer em João 10, 10. Né? O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida e vida com abundância. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O sábio Salomão, né, ele conclui na sua busca nos exortando que todo homem deve estar em um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento que é evidenciado, é testificado por viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os seus mandamentos. Nós sabemos que o homem, em seu estado natural, ele não pode agradar a Deus, porque o homem, né, o homem natural é um homem pecador, e essa condição impede que o homem
Desfrute os benefícios da vida que Jesus Cristo oferece. Essa vida com abundância, o plano de salvação de Deus para ele. Queridos, o Novo Testamento vai nos ensinar onde nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, o propósito para a nossa vida. Nós vamos encontrar, não é em livros, tá? Não é no dinheiro, não é nas posses, não é na família, mas vamos encontrar em uma pessoa. E esta pessoa é Jesus Cristo. Quando conhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, realmente nós passamos a conhecer o sentido e o propósito das nossas vidas. Jesus mesmo disse, querido, lá no livro de São João, capítulo 15, no versículo 5, na última frase ele disse: porque sem mim nada podereis fazer. E nesta oportunidade, querido, eu quero te incentivar, eu quero te motivar. Descubra o sentido da sua vida, aceitando a Jesus Cristo, voltando para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no teu coração e que você possa vivenciar coisas tremendas, em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração, queridão.